professora Kelly me passou aqui as perguntas que ficaram da primeira aula, a primeira aula do seu curso de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de Sistemas para a Internet na Unicesumar. Tivemos muitas participações, o número de alunos foi muito maior do que 500 alunos ao vivo durante a aula, então lógico, né? Todas as pessoas puderam se expressar, mas a gente, como você viu, tem um tempo limitado para a aula, né? A aula não pode acontecer durante toda a noite, existem muitos outros milhares de alunos que precisam receber as aulas, então a gente foi selecionando ali algumas mais de acordo com o momento da aula. Mas eu vou fazer aqui um vídeo então, eu não sei qual que é o tamanho que esse vídeo vai ficar, porque veja, eu tenho 2 folhas aqui lotadas de perguntas, mas eu vou respondê-las todas, eu vou responder todas essas questões e outras, né? A gente vai trocando aí durante esse próximo mês e pela vida, aí a gente pode ir trocando informações, trocando conhecimento, né? É muito bem-vindo essa interação com você, tá? Então, sem mais delongas, eu vou te apresentar aqui as perguntas dos colegas e vamos a elas. Então, o Deisivan Gomes Leite, de Petrolina, Pernambuco, um abraço lá ao pessoal de Pernambuco, de Petrolina, o Deisivan, desculpa se eu falei errado a primeira vez, é Deisivan Gomes Leite, de Petrolina. Ele disse o seguinte: e o que acontece quando chega a esse ponto de uma pessoa ficar 10 anos fazendo a mesma coisa e não ser substituído? É porque a empresa está com dependência do trabalho daquele funcionário? Existem muitas empresas, Deisivan, existem muitas empresas, aliás, na maioria das empresas, há emprego de mão de obra apenas. Uma pessoa para apertar um botão, para fazer a manutenção de uma máquina, para cuidar da organização lá do patrimônio, para fazer uma costura, para fazer... Enfim, existem muitos trabalhos que não requerem de maneira nenhuma gasto de energia intelectual, apenas gasto de energia física. Muitos, né? Eu até brinco com meus amigos, eu tenho vários amigos que trabalham como desenvolvedores de softwares e eu brinco com eles também, que a atividade de desenvolvimento de software, depois que você faz um certo tempo, ela vira uma atividade operacional, ela não vira uma atividade de gestão, uma atividade de grande gasto de energia intelectual. Não, uma atividade operacional como você fará qualquer outra. Então, é lógico que você tem que começar por aí. Mas se uma pessoa começou na empresa com 20 anos, está com 30, fazendo exatamente a mesma coisa, para a empresa tudo bem, é confortável, porque ela tem uma peça ali trabalhando, fazendo a mesma atividade. Agora, para a pessoa, pode não ser. Então, você está dizendo aqui que a empresa depende do funcionário. Não é que ela depende, é que se a pessoa faz aquele trabalho dela sem maiores problemas, está satisfeita com aquela posição, com aquele trabalho tal, com aquele salário, tá tudo certo. Eu é que disse que o contrário é ruim, né? Que quando a pessoa fica satisfeita em ficar 10 anos no mesmo lugar sem ter uma evolução na empresa, alguma coisa está errado, né? A pessoa está esperando pouco para a vida, que é uma só, né? Não tem outra. Então, só foi essa minha colocação, tá bom, Deisivan? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Depois tem o Gabriel Cerqueira de Moraes Oliveira, lá de Camaçari, na Bahia, né? Um grande abraço, pessoal de Camaçari. Um polo petroquímico importante no Brasil, né? Lá em Camaçari. As empresas atualmente fazem um balanço entre resultados profissionais e relações interpessoais ou somente estão preocupadas com o resultado? As empresas estão preocupadas com o resultado, ponto. Que fique claro isso, né? A não ser uma entidade filantrópica, a não ser, e mesmo assim, né? Às vezes até tem uma entidade filantrópica que está preocupada com o resultado. Se for uma ONG, eventualmente uma igreja, um culto religioso qualquer, talvez nestas condições, estas organizações não se preocupem, não estejam orientadas exclusivamente para resultados. Agora, o governo, né? Nem sempre uma organização empresarial, por exemplo, um governo, né? Uma instituição do governo central ou do Ministério Público ou do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, não necessariamente visa resultado. Mas quando a gente está falando de organizações empresariais privadas, o resultado é o objetivo fundante. É claro
claro que se você vive um ambiente de confronto, um ambiente de assédio moral, um ambiente de excessiva agressividade e embate no convívio pessoal, isso acaba prejudicando os resultados. Então a empresa tenta criar estímulos que possam tornar o clima organizacional, o ambiente de trabalho organizacional o mais saudável possível, o mais habitável possível, o mais respirável possível, digamos assim, para que as pessoas se animem e pelo menos vir trabalhar. Se elas trabalham num ambiente que é extremamente nocivo do ponto de vista de saúde, de ergonomia, de ambiente, de assédio moral, a não ser que elas não tenham nenhuma outra alternativa, elas vão deixar essa empresa e claro, né, as empresas não fazem isso. Então tem ali eventos, às vezes de relacionamento, eventos de confraternização, digamos assim, que tem uma função de dar uma diminuída nessa função característica de uma empresa que é a busca pelo resultado. Né? Eu não estou dizendo se isso é certo ou se isso é errado, eu só estou dizendo que é assim que funciona. Não existe nenhuma empresa aberta para fazer o bem para os funcionários. Não é o caso. As empresas estão abertas para gerarem lucro para os seus acionistas e para os seus investidores. Beleza? Tudo bem, vamos em frente. Victor Hugo de Castro Raposo, de Londrina, Paraná. Um grande abraço aí para o Victor Hugo de Castro Raposo. Qual a melhor maneira de resolver um conflito, sendo ele externo ou interno? Eu estou supondo aqui conflito externo ou interno, conflitos assim, com partes que não seja você. Né? Um conflito interno, suponho eu, um conflito intrapessoal, é aquele você consigo mesmo. Né? Eu não sou tão alto quanto eu deveria, bonito quanto eu deveria, rico quanto eu deveria, feliz quanto eu deveria. Então são muitos conflitos que a pessoa pode se encontrar e aí só a análise, só um bom psicólogo pode te ajudar a descobrir esses teus pontos aí, trabalhar esses pontos. Agora, os conflitos externos com outras partes precisam ser investigados quanto a razão, qual é o motivo que o conflito está acontecendo, qual é o objeto que está em conflito, o que é que as pessoas estão aspirando, o que é que elas não coadunam, o que é que elas, digamos assim, não concordam, em que pontos especificamente elas não concordam, né? Digamos, é um marido e mulher brigando. Eles não concordam sobre... brigando é modo de dizer, né? Eles estão em conflito, eles estão divergindo em algum ponto. Um faz uma requisição, faz uma reivindicação que, se atendida, prejudica a reivindicação em contrário do outro. Então, eles estão em conflito. Muito bem. Então, o que a gente vai precisar entender? Qual é a magnitude disso? Quais são os impactos disso na vida dos dois? Ou seja, quais são as intenções que os dois têm na resolução daquele conflito? A resolução é em resolver o conflito e ganhar, ou a intenção é de manter a relação com aquela outra parte? Qual é o poder envolvido, né? Como é que essa relação conflituosa pode afetar o balanço de poder entre os dois, né? Entre o casal? O que eles estão argumentando a favor do seu ponto de vista? Também é um outro aspecto que deve ser mencionado como importante de ser avaliado na resolução de um conflito, né? Então, um conflito, para ser administrado, para ser gerenciado, para, digamos assim, produzir os efeitos benéficos que ele pode vir a produzir, precisa ser bem entendido. Quem é a outra parte, o que implica o atendimento daquela outra parte, quais são as soluções possíveis para o atendimento de ambas as partes, quais são as coisas que não são conflito entre as partes, que coisas elas têm em comum, que coisas elas gostam um no outro, né? Para você começar a entender cada vez mais aquela situação conflituosa ali e tentar resolvê-la, tá bom, Victor? Esse é um assunto bem interessante. Eu estou aqui tentando dar uma resposta mais assertiva possível, dado o número de questões, mas a gente pode até voltar a falar disso mais algumas vezes. Depois a gente tem o Wesley Prudêncio de Souza, lá de Betim, Minas Gerais. Um abraço, pessoal de Minas, né? Então foi Pernambuco, Bahia, Paraná e agora Minas Gerais. Professor, como devemos agir no seguinte caso? Sou funcionário novato e descobri alguns procedimentos errados, mencionei para o diretor da empresa, agora o supervisor da área está tratando com muita rispidez
o profissional dele ficou de lado. Como proceder diante dessa situação? Bom, se é o que eu estou entendendo, você é um funcionário que achou lá um ponto operacional que não estava tão adequado e reportou lá para o diretor, mas tinha um supervisor no meio do caminho, né? Então você foi lá direto no diretor e reportou. Então isso pode ser entendido como uma tentativa de ganhar, cortar caminho no crescimento da empresa. Eu entendo, tá? Nem estou te julgando por isso, não. Eu entendo que isso pode acontecer. Eu mesmo posso já ter cometido um deslize como esse ao longo da minha carreira. Então, a minha sugestão para você é a seguinte: você deveria ter falado para o seu supervisor, para o seu superior imediato. Se ele vai falar para o diretor, é outra história. Você já foi direto. Então, você gerou nele uma desconfiança. O que você deveria fazer, no meu ponto de vista, é voltar a tentar conquistar a confiança desse seu supervisor. Demonstrar para ele que você acha que agiu errado, que você entende que a sua posição de identificar o erro não foi errada. É pular a hierarquia que talvez pode não ter sido a melhor decisão. Acho que vale a pena chegar para ele e dizer que você refletiu sobre isso, né, que essa situação não foi a melhor forma de conduzir a melhoria pela empresa, mas que você estava buscando ali que a empresa melhorasse, que tudo melhorasse, e talvez você não mediu bem as consequências, e que ele desse um voto de confiança para que você tivesse outras oportunidades de demonstrar lealdade. Nada melhor como uma pessoa leal, né? A gente não pode ser desleal nos nossos tratos pessoais, tá bom? Boa sorte aí, Wesley. Roberta Patrícia Dias Nunes, de Palhoça, Santa Catarina. Então outro estado, né? Agora Santa Catarina. No ambiente profissional, assim como na vida pessoal, o ideal é escutar a outra parte com atenção e tentar entender o ponto de vista do outro. Sim, é isso. Só que isso é muito difícil, é quase impossível. É muito comum, olha, Roberta, é muito comum, mas é muito comum que num relacionamento, numa conversa, você tá falando e a outra pessoa já tá ansiosa esperando você terminar para ela fazer a resposta, né? Aliás, às vezes ela não tá nem esperando você terminar, ela já tá dando a resposta enquanto você ainda tá falando. E eu tô falando do outro para não falar de você, porque eu não te conheço, né, Roberta? Aqui eu tô usando o seu caso para responder para todo mundo. É muito comum que isso aconteça. A gente fala na vírgula, não fala no ponto, né? As pessoas nem concluíram o seu raciocínio, a gente já tá lá dando uma resposta. Porque de fato, a gente não está entendendo o que o outro está dizendo. A gente está simplesmente colocando o nosso ponto de vista. Claro que o que você falou é super ideal, né? A gente conseguir ouvir os outros, conseguir tentar entender. Não dá para se colocar no outro, não dá para ver a vida com os olhos do outro. Isso é impossível, isso é fora de cogitação. Mas dá para tentar, ao máximo, entender por que é que aquela pessoa que é diferente de você está tomando aquelas conclusões. Eu tenho posições políticas claras, claro, né? Espera-se de uma pessoa que tenha um pouco mais de instrução no Brasil. Eu investi muito na minha instrução até agora e continuo investindo. Então, espera-se que uma pessoa com um pouco mais de instrução tenha posições definidas sobre muitos assuntos que são espinhosos, né? Mas eu percebi ao longo dos anos que o fato de ter uma posição clara pode deixar de fora ou pode afastar as pessoas de, digamos assim, me oferecerem os seus argumentos para que elas, digamos assim, consigam construir por elas mesmas os seus pontos de vista. Então, ao longo dos anos, eu fui aprendendo que mesmo que eu já saiba de um assunto, já tenha discutido um assunto, já domine um assunto de maneira bem efetiva, ainda assim, todas as vezes que eu estou conversando com uma pessoa, e essa é a dificuldade de ser professor, por exemplo, né, para vários de vocês que provavelmente entrarão nessa carreira, eu espero, essa é uma dificuldade de ser professor, você já saber, digamos assim, onde vai o caminho de uma determinada conversa e mesmo assim trilhar essa conversa todas as vezes para deixar que a própria pessoa tome as decisões dela, as escolhas dela, mesmo, digamos assim, você sabendo que em alguns momentos ela estará concluindo naquele momento de maneira equivocada. Isso é muito difícil, né, Roberta? Então,
fica aí o meu desejo que você consiga nas relações profissionais e pessoais, de fato, sempre estar suscetível a entender o outro lado, tá bom? Ouvir o outro lado, né? Se colocar do outro lado. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Depois a gente tem o Renan Aparecido Martins, lá de Arapongas, um grande abraço. Arapongas está aqui do nosso ladinho, né? Para você de todo o Brasil. Arapongas está a cerca de 70 quilômetros de Maringá e cerca de 40 quilômetros de Londrina, então é uma cidade aqui no meio entre as duas. Com relação ao ser humano ser movido pela emoção, o que ocorre quando as pessoas optam por mudar de religião, time, partido político? Lembrando, né, que o fato de entender as pessoas a partir da emoção é muito raro, né? É muito raro. A Kelly me citou alguns no chat lá, algumas pessoas que falaram do livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Nada disso é neste paradigma de entendendo as emoções como... nada disso como o livro do Daniel Goleman e nenhum outro livro que eu pudesse explicar, apresentar, a não ser livros de filosofia, como por exemplo a Ética de Baruch Spinoza, né? Então são o pensamento de Nietzsche, né? A obra toda de Nietzsche, é um outro pensador nessa linha também, que é o chamado vitalista, né? A emoção, o ímpeto, a vontade, a busca por potência é que manda na vida. Isso é um jeito de pensar, e o outro jeito de pensar não. Nós temos vontade, desejo, o desejo é a coisa do corpo e a vontade já é a submissão do desejo ao escrutínio da razão, como começou a imaginar o Platão e depois teve a maioria, 99,9% do pensamento ocidental, o pensamento autorizado é esse, né? Platão, cristianismo, o pensamento cristão, né? Não falar cristianismo, o pensamento platônico, o pensamento grego em Platão, depois o pensamento cristão, depois o pensamento kantiano, que é um pensamento com cristão, mas sem a figura de Deus imanente, né? Um pensamento de Immanuel Kant. E todos os outros pensadores vão sempre trabalhar com a dualidade, né? Razão e emoção. Então, inclusive nós, né? Eu falei isso na aula, 99,9% do nosso jeito de pensar pensa assim, razão e emoção. Existe pouquíssima coisa na história, desde Demócrito, né? Que foi um pensador atomista, até antes dele já tinham alguns pensadores que tentavam encontrar lá uma substância única de matéria que compusesse tudo que existe em todo o universo, enfim, isso é outro assunto. Mas aqui no nosso caso especificamente, as emoções determinam o sentido da vida, ou seja, eu só penso que eu só sinto e eu só posso agir de uma maneira plácida, né? Quer dizer, as coisas que eu sinto são interpretadas pela minha razão, né? As coisas que eu sinto são interpretadas pela minha razão para tomar uma decisão, para seguir a minha vida. Então, aí eu tive que abrir de novo esse parênteses, né? Eu puxei esse fio lá na aula e eu posso continuar falando disso muito porque é um assunto muito interessante. Talvez ele não seja exatamente no centro da disciplina de gestão de pessoas, mas ele é um assunto fundante para o nosso raciocínio. É bom saber que isso existe, é bom saber que tem outras formas de pensar, é bom saber que as coisas não são necessariamente como nos disseram que são. A gente pode, na medida da nossa capacidade, na medida da nossa vontade, se expor e pensar e tentar exercitar o nosso raciocínio, tá bom? Então, o que acontece aqui na pergunta do nosso querido Renan, lá de Arapongas, se uma pessoa muda de religião, muda de time ou de um partido político, o que acontece para o paradigma dos afetos, das emoções, da energia da vida como mandatória nas nossas decisões, o que acontece é na equação da tomada de decisão por um time, por exemplo, passa a causar uma emoção mais positiva e, portanto, quando eu tenho emoções positivas, a minha vida é legal, a minha vida é feliz, eu fico bem, eu fico para cima, tal. Passa na equação que precisa ser resolvida
no nosso ser, né? No nosso corpo, que é um só, que é emoção e razão e é uma coisa só, passa a ser, o resultante dessa equação passa a ser a troca de time é melhor, é mais bacana, traz muito mais energia e mais ímpeto do que se eu tivesse, ao contrário, mantendo-se no meu time e sofrendo achincalhos, o sentimento, as emoções que eu ia viver com aquele time eram piores do que eu mudar de time e viver emoções positivas e também as negativas, que eu eventualmente vou chamar de traíra, vira casaco, modinha, mesmo assim isso é menor nessa equação de sentimentos. O mesmo vale para religião, para partido político, né? Quando uma coisa que domina as pessoas é o medo. As pessoas têm medo de tudo, elas têm medo de morrer para o inferno, elas têm medo de ter uma doença que as deixe muito doloridas, elas têm medo de ficar sozinhas, elas têm medo de não ser relevantes. A ansiedade é uma espécie de medo, né? Então é claro, todas as vezes que eu consigo uma equação que diminua o meu medo, isso é a única decisão que eu deveria tomar, de atender esse meu sentimento. Então a troca por religião, por exemplo, né? Eu tenho uma religião que me fala que eu posso ir para o inferno, eu tenho uma outra religião que me fala que eu posso ir para o céu e ficar super feliz e tal, e eu tenho uma outra religião que fala, não tem céu nem inferno, você vai ser feliz de todo jeito, você vai voltar várias vezes. Então as pessoas interpretam esses argumentos, estas sensações, digamos assim, com o seu corpo, com aquilo, abrindo seus olhos e deixando elas com medo ou menos medo, ou felizes, ou ansiosas, ou alegres, né? Enfim. E esta equação pode resultar na deliberação por uma troca de time, de partido, de religião e assim sucessivamente. Tá bom, Renan? Então veja, é um jeito de pensar. Não estou dizendo que é certo e nem que é assim que as coisas aconteçam. Aliás, não faço a mínima ideia. E também não estou dizendo que é certo e que acontece, que as pessoas deliberam e pensam, eu vou trocar de time por causa disso, esse time vai me dar mais retorno, menos retorno, ou eu vou trocar de religião porque essa é certa, a outra é errada. Não sei também se funciona assim, nem sei, tenho desconfiança dos dois jeitos de pensar, mas é bom que você saiba que isso existe. Eu estou tentando ao máximo não estabelecer uma posição, né? Tentando apenas apresentar as ideias para que vocês fiquem com essas ideias e que vocês reflitam sobre os assuntos da vida de vocês, porque uma coisa eu tenho quase certeza, que a vida é uma só, né? Então a gente tem que pensar sobre as coisas mais por nós do que por outros. Depois vemos a Cíntia de Souza Lopes lá. Boa noite, professor. Eu nem sei quanto tempo já está esse vídeo, mas enfim, vamos em frente. Boa noite. Qual a melhor maneira de transmitir um feedback ruim de um funcionário sem causar um conflito? Eu imagino, Cíntia, que você está falando um feedback ruim a um funcionário, né? Para um funcionário. A melhor maneira é fazer esse feedback sozinho. Quando você vai dizer para uma pessoa uma coisa ruim, fale para essa pessoa sozinho. Uma coisa ruim da pessoa, né? Você fez tal coisa, fala sozinho. Você fala para todo mundo ouvir, você criou um problema, porque a pessoa vai querer retrucar, eventualmente ela vai ter parceiros que vão ajudar, né, ali naquela discussão, naquela refutação daquele feedback, e isso não vai dar certo. Então, se você vai fazer um feedback negativo, sozinho, primeira coisa. Segunda coisa, se você vai fazer um feedback negativo, tenha certeza do que você está fazendo. Seja assertivo. Não fica, olha, né? Você está chegando tarde muitas vezes aí, tá? A pessoa pode falar, poxa, mas eu cheguei cedo esse tal dia. Não. Se você vai falar, você não está cumprindo o seu horário. Eu estou aqui com a lista dos seus horários e você tem chegado todo dia sistematicamente 10 minutos, olha aqui, mais tarde, e tem saído mais tarde, mas isso não nos atende, eu gostaria que você chegasse. Então tem que ser direto, assertivo, claro, não ser genérico, olha, eu preciso que você se comprometa mais, você está se comprometendo pouco. Esse tipo de coisa não leva a nada, né? Se você vai falar que a pessoa está se comprometendo pouco,
Você vai dizer, olha, a sua meta não foi alcançada durante 2 meses. E me parece que um pouco tá faltando um esforço seu. Então, bom, temos lá o resultado, o que é que eu estou te cobrando, não alcançar a meta, e eu estou talvez te dando uma causa, que é você não se esforçar, né? Então, primeira coisa, sozinho, feedback negativo é individual, ter muita certeza do que você está falando, ser muito assertivo, ser claro, ser direto, e terceiro, ter alguma recomendação, alguma coisa que você pode fazer para auxiliar a pessoa a reverter aquele feedback. No final da história tem que ser sempre uma sugestão, uma lista demonstrando que você se importou. E espero que seja verdade, né? Que você de fato, quando gerar um feedback, que tenha de fato uma empatia por aquela pessoa que você está... Empatia não, né? Empatia, mas que você se preocupe, né? Que esteja responsável pelo que você está fazendo naquele momento, tá? Paulo Rogério Tosani, ou Tossani, né? Mas acho que é Tosani, de Osasco, São Paulo. Um grande abraço, pessoal lá de São Paulo. Ao ser integrante da área de TI em uma empresa, é comum ter clientes internos na própria empresa. Por exemplo, o setor de projetos. É verdade. Como lidar sem conflito e sem estresse com uma área cliente que muitas vezes vende uma ideia de projeto a um terceiro de uma forma torta e incompetente e acaba passando a responsabilidade a você para criar um produto prometido? Eu queria dizer para o Paulo Rogério, né? Paulo, tudo bem, eu te entendo, tamo junto, né? Uma das coisas que provavelmente vai acontecer no teu curso, se vocês forem até o final, é a gente falar sobre a disciplina de gestão de projetos. Mas o que acontece? A gente não pode adjetivar, né? Então você começa dizendo aqui, ó, vender de uma forma torta, de uma forma incompetente. Quando você faz isso, você já criou uma distância. Então é melhor que você... não é este tipo de atitude que vai permitir resolver os conflitos, tá? Eu sendo bem tranquilo com você. Fizeram uma cagada lá, ainda bem que está aqui no meu canal, eu posso falar o que eu quiser, né? Fizeram alguma coisa errado lá e agora jogaram na minha mão aqui, eu vou ter que resolver. Isso não vai resolver, né? Vai criar só animosidade. O que precisa ser entendido? Na hora de vender um projeto para um cliente, o que mais se tem é incerteza. Para conseguir chegar exatamente no produto específico, com escopo e requisitos altamente bem definidos em um projeto, o custo das vendas será muito grande e não vai compensar para a empresa bancar esse processo. Não vai compensar. Ela vai falar para os vendedores, cara, vamos aí. Então, e nem para o cliente também, ele vai ter que definir todos os requisitos de um determinado projeto lá, exaustivamente, com todas as pessoas que estiverem participando da concorrência para ir fechar. Não acontece assim. Você fecha o escopo grande, né? O escopo com grandes linhas de diretriz e os ajustes são feitos. O escopo propriamente dito, a definição do que você vai entregar, vai acontecendo ao longo das fases de desenvolvimento e implantação, tá? Ainda mais na área de TI, se for alguma coisa sob medida ou customizada, né? Ou personalizada, tipo fábrica de software, mais difícil ainda, tá bom? Então, eu acho que eu tô sendo bom, eu acho que eu tô sendo uma pessoa que tá te dando um outro lado. Eu estou supondo isso, mas eu ainda não acabei. Tem o outro lado aqui, ó. Como lidar sem conflito e sem estresse? Não existe nenhuma empresa, nem na área de tecnologia, nem nenhuma área que demande capacidade intelectual, demande conhecimento para desenvolvimento de coisas novas, como um projeto provavelmente que não tenha conflitos entendido aqui como divergência de aspirações, divergência de entendimento sobre pontos específicos que levem a diferenças de pontos de vista, tá? Não confronto, não briga. Conflito aqui entendido como divergência de pontos de vista. Não é possível. E sem estresse, não é possível. O estresse e o conflito fazem parte da nossa vida. Nós temos que entender como lidar com eles. A forma que a nossa sociedade se organizou é assim. A gente vive num mundo que é orientado para o resultado, no mundo empresarial. E você, dentro desse mundo orientado para resultado, tem que dar resultado. Se você não der resultado, você
é mandado embora, você não progride na carreira, você não alcança seus sonhos de consumo, né, que é o outro lado, você também quer alcançar resultado para ter o seu benefício, para poder atender seus sonhos de consumo que são dados pelo mercado, enfim, isso é uma outra história gigantesca que não vai dar para a gente tratar aqui. Mas vamos dizer assim, partindo do que as empresas têm conflitos, as empresas com conflitos precisam ser solucionados. As empresas precisam de resultado. O resultado, a busca pelo resultado, estressa, cria estresse nos empregados. Então não existe não ter conflito e não ter estresse. O que a gente precisa é saber lidar com isso. E saber lidar aqui é saber como administrar os conflitos, não entendê-los sempre como pessoais, ou que as pessoas do outro lado são inferiores a você, incompetentes, tarará, tarará, e que você é o top, né, do verão, creme de la creme, né, a Coca-Cola, última Coca-Cola da geladeira. É uma atitude difícil de imaginar como sendo perene numa organização. Então é melhor a gente entender os dois lados como sujeitos a estresse, como sujeitos às pressões sociais, como de fato são, né? Tanto quem vendeu quanto quem vai ter que desenvolver, e tentar criar uma relação, criar um diálogo que permita ao longo do tempo você se desenvolver ou desenvolver a sua empresa. Então veja, se num projeto não deu certo, não é melhor dizer, olha, para a área de vendas, puxa, mas nesses casos não dá para dizer assim para o cliente, não dá para conduzir por aqui, ser mais um parceiro na resolução desse pepino que é o da empresa, que é atender clientes, do que um problema, tá bom? Mas olha, eu queria fazer uma outra coisa antes de terminar esse ponto aqui. Paulo, muito obrigado pela tua pergunta excelente, ponto de vista excelente. Eu tenho certeza que dentro desse universo de milhares de pessoas que estão inscritas aqui no nosso curso, tenho certeza que essa pergunta atendeu muita gente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Depois tem o Sebastião Aquino de Ribeiro, Sebastião de Aquino Ribeiro Júnior, lá de Brusque, Santa Catarina, que falou assim: se entendi direito, as causas dos conflitos são emocionais, mas resoluções dos mesmos são racionais? Não entendeu direito, não é essa a ideia. Os conflitos podem ter causas reais, podem ter causas emocionais, eles existem a partir do momento que há uma divergência, seja por questões emocionais, seja por questões racionais. A resolução destes conflitos, é possível a partir de uma deliberação, a partir de uma determinação, digamos assim, humana, né? Você dizer, não, eu vou gerenciar as aspirações que estão aqui batendo de frente, e gerenciando essas aspirações eu vou tentar conseguir ou que uma parte ceda e a outra prevaleça, ou que a outra parte ceda e essa prevaleça, ou que as duas cedam e cheguem a um ponto comum, ou que as duas não cedendo, a gente tem a condição de arbitrar, de dizer qual das duas vai estar certo. Isso são resoluções possíveis de um conflito, né? E essas resoluções passam pelo uso de aspectos emocionais, de aspectos racionais, tá certo? Isso tudo tá junto aí, nada disso se separou na hora do conflito, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, Sebastião. Depois eu tenho o Valuir Leite Moura, de Curitiba. Um grande abraço, pessoal lá de Curitiba, né? Meus conterrâneos, muito obrigado pelas participações de vocês. O Valuir Leite Moura é lá da unidade do centro. Aí ele começa aqui: mas independentemente de quão bom estejam estabelecidos os processos de negócio em uma organização, os conflitos não seriam necessários para o crescimento? Sim, os conflitos são necessários para o crescimento. É sempre bom o acontecimento de conflitos, pelo menos eu penso assim, eu suponho assim, eu transmito para as empresas em que eu faço consultoria ou treinamentos, enfim, eu transmito essa mensagem. Conflitos são bons, porque eles são oportunidades de criatividade, de melhorias, de avançar, né, de você conseguir ser competitivo. Uma empresa que está tudo certinho, está todo mundo abraçadinho lá, provavelmente tem alguma coisa muito errada acontecendo por trás ali que a gente não está vendo. Então são oportunidades de crescimento. O que acontece é que se você tem os conflitos, mas não consegue resolvê-los, a capacidade de resolução de conflitos é pequena
resolução no sentido de administração, no sentido de gerenciar, no sentido de não permitir que uma coisa que é conflituosa se torne uma coisa que seja de confronto, de agressão, de troco, né? de deterioração das relações interpessoais, de diminuição da troca de informações. Aí é ruim, aí isso a gente realmente não vai querer, tá certo? Então, você tem toda a razão, os conflitos são sim oportunidades para crescimento e todas as empresas que são ótimas são empresas que estimulam os conflitos, tá? Eu vou fechar esse vídeo aqui, já está ficando muito grande o vídeo, eu vou fechar com essa primeira folha e faço um outro vídeo para a segunda folha. Então, Cleiton Guimarães Franco, de Batatais, São Paulo, um abraço lá ao pessoal de Batatais. Tenho noção da parte de gestão de competências, cursos, experiências, atitudes. O que posso fazer para começar a agir e colocar em prática os meus conhecimentos? Então, as competências o Cleiton aqui falou de um conceito de competência, né? Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Tudo bem, isso é uma parte da competência. Quando você conhece alguma coisa, você é hábil em alguma coisa e você gasta energia para fazer aquela coisa, né? Então, conhecimento teórico, conhecimento técnico, ou conhecimento formal e informal sobre o assunto. Habilidade, você de fato já exercitou aquele conhecimento de tal modo que você possui a habilidade de executar, de fazer aquilo acontecer, né? Pense no dentista, ele primeiro foi lá para a faculdade e aprendeu na teoria como é que funciona o corpo humano e principalmente as questões de face e de pescoço para ele poder exercer sua profissão. Depois ele passou um certo período fazendo residência tal para desenvolver a habilidade em executar aquelas atividades de extração, de obturação e tudo mais que você adora de ir no dentista. Tudo bem. E depois ele tem a atitude, que é levantar todo dia para ir trabalhar como dentista. Isso é uma atitude, né? De fato, porque ele pode chegar até a fase da habilidade e falar, cara, eu não quero isso, eu sou dentista, ok, legal, mas tô fora, não quero, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Aí ele não tem atitude, então ele não tem a competência de ser dentista. Precisa de conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, habilidade e atitude formam uma parte da competência, porque estas três coisas precisam gerar resultado. Uma competência sempre está orientada para um determinado resultado. A pessoa não é competente per si, ela é competente na medida que ela gera um resultado com aquelas suas capacidades, habilidades e atitudes que se movimentam para entregar, para movimentar algum tipo de resultado, tá bom? Então, o que você deve fazer para colocar em prática, precisa ver de que competência você está falando, quais são as competências que você tem, que você detém, né? Que conhecimentos, habilidades e atitudes que formam uma competência sua e que resultados podem ser gerados dessa competência. Então a gente precisa olhar quais são essas, pode me mandar, Cleiton, né? Você me diz aí se você quiser, fique à vontade, e aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer esses resultados acontecerem, tá bom? Então tem mais gente aqui ainda, ficaram mais algumas perguntas, mas eu vou fazer um segundo vídeo. Um grande abraço, valeu!